O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Hoje é segunda-feira, 27 de junho. A partir de agora, você confere ao vivo as novidades da Universidade Federal do Paraná. Uma pesquisa desenvolvida no Departamento de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da UFPR recebeu apoio internacional e terá continuidade em parceria com uma universidade norte-americana. O trabalho identifica e relata um problema de visão em cães da raça Whippet. Conhecida como RP, a retinose pigmentar é uma doença hereditária que causa a degeneração da retina, região do fundo do olho, ou seja, gera um declínio gradual da visão. A pesquisa foi conduzida por um grupo de cientistas, entre eles o professor Fabiano Montiani Pereira e o médico veterinário André Tavares Soma, ambos da UFPR. O estudo aponta que as características clínicas sugerem que a doença identificada nos cães da raça Whippet é um tipo inédito de retinose pigmentar. A pesquisa teve seu início no final de 2014, quando eu estava terminando meu programa de residência em oftalmologia aqui no Hospital Veterinário da Universidade Federal, e atendi 2 cães dessa raça, 2 Whippets com uma doença de retina que eu ainda não tinha visto nessa raça específica. A pesquisa é resultado de um trabalho de 2 anos. Entre exames simples e não invasivos, como fotografias de fundo de olho, os pesquisadores identificaram 16 cães afetados com a doença, todos da raça Whippet. Uma doença homóloga a que ocorre nos seres humanos. Nos seres humanos ela é chamada de retinose pigmentar. Ela afeta milhões de pessoas, ela ocorre naturalmente nos cães, e esses cães foram traduzidos desta forma para a gente poder estudá-los e ter resultados para serem divulgados. Agora, a pesquisa vai avançar mais depois de uma parceria internacional. O objetivo é identificar a mutação responsável pela doença no animal. A descoberta representa um grande avanço na pesquisa e no diagnóstico de retinose pigmentar nos seres humanos. Ao longo dos anos, nós temos melhorado, produzido conhecimento cada vez mais importante, claro, dentro das limitações que nós temos no Brasil, né? Mas fazemos o possível com o que temos. Por isso que esse financiamento, essa ajuda que nós vamos ter de uma instituição parceira nos Estados Unidos é muito importante, que a gente consegue chegar até um ponto e com esse financiamento a gente vai conseguir ir mais longe e ter resultados mais importantes ainda. A UFPR sediará em parceria com a UTF-PR, a partir de amanhã, o 9º Encontro Nacional de Cerimonial Universitário. O encontro traz palestras sobre organização de eventos, segurança e etiqueta social. O cerimonial é responsável pela condução e coordenação do andamento de atividades oficiais dentro das universidades, como inaugurações e eventos sociais. O encontro começa amanhã, às 8 da noite, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, na Praça Santos Andrade. A programação completa está disponível no site forcies.com. A semana começa sem previsão de chuva, mas com muita nebulosidade no Paraná. Temperatura mínima de 9 graus em Curitiba e máxima de 25 em Palotina. Amanhã o tempo permanece estável e o sol aparece em todo o estado, com mínima de 11 graus em Jandaia do Sul e máxima de 24 em Toledo. Na quarta-feira, mais sol entre nuvens, em Matinhos mínima de 14 graus e em Jandaia do Sul a máxima pode chegar aos 24.
Estão abertas as inscrições para a 24ª edição das Jornadas de Jovens Pesquisadores do Grupo Montevidéu. O tema desse ano será os desafios contemporâneos dos jovens investigadores no desenvolvimento da América Latina. O evento vai ser realizado em São Paulo entre os dias 24 e 26 de outubro. As inscrições das pesquisas vão até o dia 10 de julho. A ARI vai selecionar 36 estudantes que vão receber transporte e diárias no valor de R$ 700. Mais informações você encontra no site da universidade, é www.ufpr.br. O vestibular está chegando e a gente preparou uma série de reportagens sobre os livros para ajudar os candidatos que estão estudando para as provas. Em cada episódio você vai saber um pouco mais sobre as obras de literatura indicadas. Hoje é o dia de Clara dos Anjos. Confere aí. Clara dos Anjos, de Lima Barreto, conta a história de uma moradora do subúrbio carioca, que é iludida e, como tantas outras mulheres de sua época, desprezada por um rapaz de condição social melhor que a sua. Sem estudos ou preparo da família, a principal preocupação de Clara era a preparação para o casamento, para que o marido pudesse tomar as decisões por ela. Como seu pai, era apaixonada por música, tocava flauta e compunha valsas e tangos. Em meio às andanças musicais, Clara é seduzida pelo malandro Cassie Jones. Então é uma menina sem expectativa de que algo na vida vai lhe acontecer. Ela está esperando por um marido. E esse marido não vem, mas o sedutor vem. Cassie Jones é um rapaz branco, malfeitor e ignorante, que usa o sobrenome por supostamente ter descendido de um nobre inglês. Cansado de se divertir com as mesmas moças de sempre, o próximo alvo de Cassie foi Clara. Ele é um malandro e nem o pai dele gosta dele. Ele é um estróina, ele é um pulha, as palavras são, ele é um mau caráter. E em torno dos dois personagens principais, Lima Barreto desenha uma boa representação da população brasileira, não só daquela época, mas também dos dias de hoje. Quase todos eles, eu diria que todos eles nesse romance são bem pobres ou miseráveis, mas lutando para sobreviver. Então o pai da Clara é um carteiro, tem até advogados, mas tem advogados de porta de cadeia também, no mau sentido dessa expressão. Tem muitas mulheres donas de casa. Lima Barreto descreve o ambiente suburbano e a vida das pessoas que ali vivem com riqueza de detalhes. Ele faz um retrato do desenvolvimento das pequenas cidades periféricas que acompanham a construção da linha de ferro da Central do Brasil. Não é feliz, mas é muito interessante ver como vão nascendo as favelas no Rio de Janeiro. E os bairros pobres, feitos de casas pequenas ou de casas com paredes de lata e coisas desse tipo. Com toques de crônica que são característicos de Lima Barreto, Clara dos Anjos traz ainda uma boa representação da cultura e comportamento da sociedade carioca de quase 100 anos atrás. Então é uma geografia física, mas ao mesmo tempo uma geografia humana. E essas duas coisas vão se mesclando e dando um aspecto muito vívido. E abraçando a vertente realista e naturalista da literatura, o autor segue a linha de que as ações humanas são produto dos meios, das características hereditárias e do momento histórico. O olhar crítico de Lima Barreto sobre a sociedade do seu tempo também transparece a questão ainda tão presente do preconceito racial social. Então, ao mesmo tempo que funciona como um documento, funciona como um retrato no qual a gente se olha e se reconhece. E isso é um pouco assustador, porque não é feliz. Essa não é uma narrativa da qual a gente saia aliviado. Clara dos Anjos também mostra a condição social da mulher pobre e negra, geração após geração. Ele critica como os pais de Clara prepararam a menina para o casamento, mas não se preocuparam em ensinar sobre a vida e nem incentivaram que aprendesse algum ofício. Então a frase final da Clara, nós não somos nada nessa vida, já foi lida como uma espécie de uma representação do que é a miscigenação brasileira. Então uma menina como a Clara dos Anjos, que é uma mulata, mesmo que ela tenha um fenótipo diferente ela tem cabelos lisos, por exemplo, isso faria com que o Cassie Jones se aproximasse mais dela. Isso já foi lido como uma frase que indique alguma coisa sobre a situação das mulatas no Brasil. Todo o drama vivido pelas inúmeras Claras teria outro final se o abandono social tivesse sido substituído pelo esclarecimento e orientação, preparando as jovens para a vida adulta. De uma falta de expectativa, falta de perspectiva, falta de estudos da Clara, da mãe, da madrinha, então tem uma série delas e elas se espelham. Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 1881.
De origem simples, ele não terminou a faculdade por sofrer preconceito de todos os lados. Questionador, Lima dedicou grande parte de suas obras a desmascarar as injustiças e os preconceitos sociais de que também era vítima. Mas o Lima Barreto, ao apresentar essa cena de uma espécie de uma consternação da Clara, ele incomoda o leitor e ele denuncia uma situação. E ao produzir o incômodo e denunciar situações como fariam Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, apesar de situações sociais bastante diferentes, esse incômodo um pouco que promove a ação. Rejeitado pela Academia Brasileira de Letras, ele foi ainda acusado de ser um escritor semi-analfabeto, por insistir em utilizar uma linguagem coloquial, distante da norma culta parnasiana. Em 1922, morre aos 41 anos. No mesmo ano, emerge no Brasil o modernismo, corrente literária do qual ele foi precursor e jamais provou seu valor em vida. O UFPR Notícias fica por aqui, mas você pode ver mais conteúdos da nossa TV acessando o nosso site. E não se esqueça de seguir e curtir a gente nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até quarta-feira. Tchau!